É um grande prazer estar aqui, muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, meu nome é Rodrigo Lins, eu dedico o meu tempo à CERJ, à CCH da Rede Dória, à CCH do Hospital Municipal Albert Schweitzer, e vim fazer uma apresentação sobre o que eu achei dos melhores momentos e melhores trabalhos apresentados no WebGIS, que é a Sociedade Europeia de Infecção Osteoarticular, no congresso esse ano, que foi na Finlândia, no começo de setembro. Eu tomei alguns cuidados na hora de fazer essa apresentação. Primeiro, é difícil porque são muitos trabalhos, eu tenho vontade de colocar todos, mas tem mais ou menos uns 30 dos 400, 500 trabalhos que foram apresentados durante o congresso. Como foi que eu escolhi o que eram exatamente os melhores momentos, né? Eu tentei trazer mais trabalhos clínicos do que cirúrgicos, né? É um congresso híbrido, uma boa parte dos participantes são cirurgiões ortopédicos e uma outra parte de clínicos, então eu trouxe mais trabalhos clínicos. Trabalho que tenham relevância na prática, então eu não trouxe, por exemplo, whole genome sequencing e tecnologias, o último tipo do biovidro, a única exceção que eu achei foi bacteriófago, porque eu acho bacteriófago muito legal. Trouxe trabalhos que foram premiados pelo evento. Alguns trabalhos que foram premiados eu não trouxe porque entravam em conflito com as outras coisas. Alguns que entram em conflito com várias outras coisas eu trouxe porque são trabalhos brasileiros. E eu chamo isso aqui de viés 09169727767, que é o meu CPF, que é o que eu particularmente achei muito legal, mesmo que tenha entrado em conflito com todo o resto. Uma outra coisa, eu gosto muito desse formato de highlight de congresso internacional, porque acaba que a gente entra em contato com muita novidade. Eu acho um formato muito bacana, mas ao mesmo tempo, para pessoas que talvez não sejam tão interessadas em osteomielite, eu ficar aqui passando um trabalho, 2 trabalhos, 30 trabalhos, possa ficar meio chato. Então, uma outra coisa que eu tentei fazer foi trazer trabalhos que reforçam condutas básicas em tratamento de infecção osteoarticular, tá? Então, a primeira parte que eu decidi falar são alguns trabalhos com relação a biomarcadores. Tá? Então, aqui a gente começa com o valor preditivo limitado dos marcadores inflamatórios para diagnosticar fratura em trauma, né? Infecção relacionada à fratura. E isso aqui é mais para mostrar o que a gente já conhece muito de infecção relacionada à prótese. Trauma, na verdade, foi um dos temas principais do WebGIS esse ano, então teve muito trabalho de trauma, geralmente tem mais trabalho de prótese. E mostrando que a leucocitose, PCR, VHS, eles não são muito bons, nem para confirmar, nem para afastar infecção ortopédica. Na infecção relacionada à prótese ortopédica, a gente já tem aquelas infecções mais de baixo grau, que às vezes tem muito pouco sintoma, que podem aparecer até com VHS, PCR e leucocitose completamente normais. Tá? Então aqui é sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Esse é um estudo multicêntrico retrospectivo. Em grande parte dos trabalhos, como eles têm grandes bancos de dados nacionais, até do próprio governo em vários países da Europa, a gente vê esse tipo de trabalho, então, pegando muitos anos e trabalhando bancos de dados realmente muito grandes. E aí aqui a gente vê o desempenho desses testes, como foi um desempenho muito aquém do esperado. Esse aqui é um trabalho da Holanda. Esse aqui é para mostrar mais ou menos a mesma coisa, então a acurácia diagnóstica de marcadores inflamatórios séricos em fraturas, infecções relacionadas à fratura, uma meta-análise. E a mesma coisa, o uso de PCR, VHS e leucocitose é insuficiente para confirmar ou descartar a infecção.
ele aproveitou muito poucos estudos, então selecionou milhares de estudos e conseguiu aproveitar, acabou aproveitando menos de 10. Então, eu não sei como é que é a prática de vocês, mas na minha prática, tanto nos hospitais particulares que eu trabalho, como nos hospitais públicos, o ortopedista se baseia muito em infecção com VHS, com PCR, com leucocitose. E às vezes as primeiras manifestações são só manifestações clínicas, com esses exames normais ou tocados, e na verdade eles usam muito para descartar as infecções, né? Quando estão muito elevados, quando tem pus, aí não tem dúvida nenhuma, né? Mas tem algumas situações que são mais difíceis, que tem infecção, que a gente não pode pautar nossa conduta só nessas informações aqui. Esse é um trabalho muito bacana. As últimas 2 edições do EBGIS que eu tive presente, a quantidade de trabalho falando de alfa-defensina, que é um marcador que é muito mais interessante, mas que a gente ainda não tem direito aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, acho que tem alguns lugares que fazem, e de qualquer forma é um exame muito caro, acho que está por volta de R$2.000 para fazer. Praticamente não teve estudo de alfa-defensina esse ano. Apareceu no ano passado também um de esterase leucocitária, e esse ano apareceu um trabalho legal com lactato, né? Então foram 224 pacientes, 87 infecções. Eles testaram 2 kits de fornecedores diferentes, dosando no líquido sinovial, tá? Então, quando eu coloco aqui A, é o fornecedor A, né? Aqui o cutoff, área abaixo da curva, e aqui um desempenho muito melhor, né, desse biomarcador, né, em ambos os fornecedores. Para fazer esse trabalho, na verdade, isso também foi feito junto com cultura, com todo o algoritmo de diagnóstico, mas ele teve uma acessibilidade boa para ajudar a definir se teve infecção ou não. Aqui é um outro estudo que também foi interessante, né? O uso de biomarcadores e celularidade no líquido sinovial para fazer diagnóstico de infecção associada à prótese. Eu estou vendo só umas coisinhas de máquina fotográfica, a apresentação é 100% de vocês. Tem meu e-mail, meu telefone no final, eu mando tudo. Eu tenho alguns desses artigos acabaram já sendo publicados. Alguns eu tenho acesso, alguns estão na revista da própria sociedade, que por enquanto é Open Access, acho que vai ser aí indefinidamente. Eu tenho também, mando o que vocês precisarem, não precisa ficar muito concentrado em pegar a informação ou referência não, tá? Então esse camarada fez um algoritmo com celularidade, PCR e alfa-defensina. Eu não coloquei aqui o algoritmo todo, né? Eu coloquei algumas coisas. A celularidade foi maior do que 3.000 células, o PCR maior do que 12 e tudo mais, mas depois o trabalho tem a coisa toda mais detalhada. Se vocês quiserem me perguntar depois alguma coisa sobre qualquer um dos estudos, vocês podem ficar à vontade, se eu não embaralhar a informação dos 30 estudos, né, numa coisa só. Mas eu dei uma revisada boa antes de vir para cá. Podem me perguntar, não tem problema nenhum. Eu tentei fazer o slide de uma forma que eu passasse de uma forma mais ou menos rápida os estudos, para também não cansar muito. Então, vamos seguindo. E 66 amostras coletadas, 20 com infecção, só tinha paciente de joelho e quadril também com um bom desempenho, e aqui sim ele usou a alfa-defensina. Tá? Ele seguiu o critério de diagnóstico de infecção periprotética da IDSA. Isso é uma coisa que é discutido muito lá no EBGIS, porque nós temos algumas definições de sociedades internacionais. Então, você tem a definição da IDSA, da Sociedade Internacional Musculoesquelética, do Consenso Internacional. Então, você acaba que tem muitas definições diferentes, e a própria definição, dependendo de qual delas você usa nos estudos, pode levar a resultados um pouco diferentes. Esse ano foi proposto que o EBGIS votasse uma definição deles, mas essa votação ficou um pouco polêmica e isso foi adiado talvez para o ano que vem. Sempre que possível eu tentei mostrar qual foi o critério de infecção que foi usado. Tá? Teve um paciente falso negativo com o uso desse algoritmo, 2 falsos positivos e 3 falsos negativos, na verdade só com o uso da alfa-defensina isolada.
tá? Aqui é a sensibilidade e especificidade da alfa-defensina sozinha. Eu, na minha opinião, achei que valia a pena mostrar a classificação das infecções, o que era infecção aguda e o que era infecção tardia, que ele não falou nem na apresentação e nem no resumo do trabalho. E esse aqui ainda não foi publicado, porque o desempenho da própria alfa-defensina é um pouco diferente, né? Ela tem um perfil, um desempenho melhor para infecção aguda do que para infecção tardia. Então, acho que faria muita diferença para ajudar a melhorar aqui a interpretação do trabalho, porque se a gente parar para pensar muito aqui, talvez, da sensibilidade e da especificidade do algoritmo como um todo, pode estar apoiado na ação até da alfa-defensina, dependendo do tipo de infecção que a gente tiver aí. Vancomicina, que é o antimicrobiano que a gente tem assim, mais amplamente disponível, principalmente na realidade pública, para tratar a infecção osteoarticular por Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo, que são os principais causadores de infecção periprotética, apesar de que na literatura nacional, que está crescendo cada vez mais, e agora até lá no EBGIS, a gente viu um número crescente de bactérias gram-negativas causando infecção. Vou mostrar para vocês um pouco depois. Então, esse aqui é um estudo feito em modelo animal para fazer PKPD de vancomicina, tá? Em disco intervertebral, no osso esponjoso e no tecido adiposo subcutâneo. Tá? Então, foram 8 porcos receberam 1 grama de vancomicina em dose única, comparando com o plasma. Então, a gente teve 60% da dose do plasma no tecido adiposo, 46% da dose plasmática no osso esponjoso e só 24% no disco intervertebral. Então, a conclusão foi que a concentração na dose pré-operatória foi lenta e incompleta, podendo não resultar no alvo desejado durante a cirurgia da coluna. O que motivou esse estudo, na verdade, foi como a gente começou a descobrir que paciente colonizado com MRSA pode ter um desfecho pior, dependendo da profilaxia, se a gente fazendo a profilaxia com a vanco, que a gente já sabe que não é um antibiótico, apesar de ser o que a gente mais usa, não é um antibiótico muito bom em termos de penetração óssea, se isso poderia fazer diferença estudando num modelo de profilaxia, e aparentemente pode, né, pelo modelo animal. Então, esse aqui é um estudo lá da Dinamarca. Geralmente eu coloco o nome de um autor só, são vários, esse foi o camarada que apresentou o trabalho. Eu acho bacteriófago muito interessante. Para quem não conhece, bacteriófagos são vírus modificados para ter ação contra bactérias. Já tem relato de casos de uso de bacteriófago em pacientes reais, mas a grande maior parte dos trabalhos com bacteriófago são trabalhos in vitro. Quem está fazendo muito trabalho com bacteriófago é o pessoal da Alemanha, do Trampus. Tá? Então, essa de cima, eu acho que é uma pesquisadora de baixo, uma aluna dele. 2 trabalhos muito bacanas de bacteriófago. Eu deixei um terceiro nos trabalhos que eu gostaria de ter comentado com mais calma. Depois eu falo um pouquinho só dele para vocês. Então, aqui são 2 bacteriófagos diferentes, testados, os 2 voltados para Staphylococcus, um mais voltado para Staphylococcus aureus e o outro para Staphylo e Pseudomonas, e que teve uma excelente ação em biofilme. Os estudos anteriores de bacteriófago que eu vi no EBGIS mostravam a mesma coisa, inclusive ele matando as células que a literatura chama de persister cells, que são as bactérias do fundo do biofilme, que estão num estado ali de hibernação, que são as bactérias que que a gente tem a maior dificuldade, que teria que entrar com doses assim cavalares de antibiótico impraticáveis na prática clínica para conseguir ter ação. Tá? Podem ser usados então em monoterapia ou terapia combinada. Isso é uma coisa mais da ciência básica, não tem aplicação clínica para a gente aqui agora. E o estudo 2 eu achei muito interessante porque ele, na verdade, testa bacteriófago em conjunto com antibiótico
para biofilme, não só de estáfilo como de pseudomonas. Então ele testa um biofilme misto e eu achei isso muito bacana. Ele consegue alcançar a erradicação do biofilme e ele testa fazendo uso simultâneo do bacteriófago com antibiótico. Ele também testa com tempo, primeiro com bacteriófago e com antibiótico depois, que foi onde ele teve, na verdade, o melhor desempenho. Então, a conclusão ele coloca aqui que foi possível erradicar biofilmes que na prática clínica seriam completamente intratáveis e o atraso na administração do antibiótico comparado com o bacteriófago talvez tenha implicação para otimizar tratamentos combinados no futuro, que teve um desempenho melhor. Então, esses foram 2 trabalhos basicamente do mesmo grupo. Sobre revisão asséptica, né? São as cirurgias em que o ortopedista vai precisar reoperar aquele paciente por algum problema, geralmente a soltura do implante, mas ele não tem o diagnóstico feito ou não desconfia que haja infecção naquela prótese. Eu achei esse trabalho muito bacana, prevalência e características de um diagnóstico inesperado de infecção em cirurgias de revisão após fixação interna. Foram 356 cirurgias em 328 pacientes, né? Infecção não era o motivo desse paciente estar sendo reabordado. Foi num único centro de 2013 a 2017, diferente de vários outros estudos que a gente vai mostrar aqui. Esse aqui foi um estudo prospectivo. Esse aqui era o perfil dos implantes. Todos foram culturados, todos foram sonicados e encontraram 47 infecções, que tudo bem, né? Até uma minoria, se você comparar com 356, mas definitivamente não é um número desprezível, né? Definitivamente não é um número desprezível, é uma infecção muito difícil. A sonicação foi necessária para fechar o diagnóstico em 61% dessas 47 infecções e só 34% desses pacientes fez uso de antimicrobiano no momento da alta hospitalar. Então, também foram diagnósticos que, às vezes, acabaram sendo feitos depois que o paciente já tinha ido de alta, porque realmente não estava sendo pensado em infecção para esses doentes. Hoje, na ortopedia, tem algumas pessoas que realmente falam que, olha, talvez não tenha troca asséptica e já ficam mais pensativos realmente com essa coisa de pensar em infecção na troca, mesmo que não seja por infecção. A conclusão, infecção inesperada em 13% das revisões, mais comumente micro-organismos de baixa virulência. Sonicação importante nesses diagnósticos. Na sonicação, sempre que parece que você começa a fazer, você começa a ter realmente muitos germes que você não via antes e muitas infecções que antes eram monomicrobianas se tornam polimicrobianas. O pessoal no INTO, por exemplo, que a Juliana conduziu um estudo lá que foi tese de mestrado de uma aluna, achou 30% de infecção por anaeróbio, né, numa série de casos lá do INTO, e que é uma informação que você fala, caramba, 30% de anaeróbio, né, e o quanto que, será que eu estou tratando errado? E essas infecções que tinham anaeróbio, elas são clinicamente depois pior tratadas? E com a implicação disso aqui, né, nessas 356 cirurgias. Aqui o tempo de acompanhamento acaba que é um tempo curto, né? Dificilmente se acha um estudo que acompanha por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, e a gente tem dificuldade de saber qual é o significado clínico disso aqui. Mas, como é muito difícil e alguns realmente vão fazer infecção, à medida que a gente se depara com esse diagnóstico, a tendência é cada vez mais a gente pecar pelo excesso e acabar tratando esses doentes. Um outro trabalho, então, cultura positiva inesperada em artroplastia total do quadril, né, em cirurgias de revisão, aumenta o risco de uma nova revisão. Então, esse é retrospectivo, né, de 2010 a 2015, em muitos casos, 2.305. Então, a gente teve cultura inesperada positiva em 282, 12%, até mais do que o outro. E quando a gente coloca, e alguns deles cultura só em uma amostra. Então o camarada coletou lá os fragmentos todos, 5 fragmentos, mas só cresceu em uma das amostras, 60% desses 282. E aqui tem uma coisa interessante, né? Então desses pacientes, 163
que são 7% desse todo, acabam fazendo uma nova revisão. Então você teve 2.305 revisões assépticas, 282, mas dos 282, 163 fizeram uma segunda revisão. E aí isso começa a tentar te despertar. Poxa, será realmente que não vale a pena eu tratar, pensando que uma quantidade grande desses doentes vai ter que ser revista depois? Né? E dessas 163, 43, aí sim, já com um quadro de infecção mais florido e já diagnosticado. Né? Então, o fato de você fazer uma revisão com cultura positiva e inesperada, você tem quase 2 vezes o risco de precisar de um outro procedimento, muitas vezes por infecção, talvez uma vez a cada 4 vezes. Né? Então, esse é um dado que, apesar de não ser exatamente o mesmo estudo do anterior, que de repente começa a somar uma coisa na nossa cabeça, ou de repente para a gente até fazer um estudo nosso, levar para o WebGIS no ano que vem, de que talvez valha a pena sim tratar esses doentes. Né? A gente já tem uma dificuldade tão grande para colher cultura quando o camarada já tem infecção, né? Não sei a prática de vocês, mas aqui ainda mais o camarada colher cultura quando ele acha que não tem. Né? Então a gente ainda tem que caminhar muito, inclusive nesse sentido. E esse aqui também é interessante. Esse aqui são culturas colhidas no segundo tempo de uma infecção. Então o camarada teve a infecção, ele tratou essa infecção, tirou a prótese na primeira revisão, tratou a infecção sem a prótese e agora ele vai colocar a segunda. Né? Foi considerado curado. E na hora que você vai lá para a segunda e colhe o material para cultura, algumas vêm positivas. Então, foi um estudo de segmento de 2 anos, prótese de quadril joelho, 2 anos de segmento, né? Acompanhou o doente, até olhou para a história dele até 2 anos depois da infecção. 2 centros entre 2000 e 2015, 424 casos, 88, então já um número maior ainda, com crescimento bacteriano nessas amostras. 60 desses 88 eram micro-organismos diferentes do primeiro procedimento, então a gente pode estar pensando que talvez seja uma nova infecção, uma superinfecção. Maior crescimento em quadril do que em joelho, isso é um dado que se repete e se repetiu também nos outros 2 trabalhos. E tivemos aqui então 78 reinfecções, 29% no grupo de culturas positivas. Tá? Então, desses 424, independente de cultura positiva ou não, 78 nos 2 anos seguintes acabaram reinfectando. Tá? 30% desses 78 estavam no grupo da cultura positiva e 15% no grupo da cultura negativa. E que também acaba levantando a bola por um dado um pouco diferente de será que realmente não vale a pena a gente pegar e tratar esse doente? Então, a tendência é que hoje a gente acabe tratando esse doente, mas principalmente baseado no fator de risco que ele tem. Então, se é um paciente mais velho, se é um paciente tabagista, com 2 comorbidades ou mais, com fatores de risco que a gente já conhece para a infecção, talvez valha a pena a gente pecar pelo excesso nesse paciente, né, e fazendo uma análise, né, individualizada. Esses trabalhos são trabalhos que, na verdade, tentam responder dúvidas que eu tenho muito no meu dia a dia. Outra coisa que se falou muito nesse EBGIS foi sobre DER, né, que é o desbridamento com retenção do implante. Então, nas infecções agudas, tanto de prótese quanto de osteossíntese, se a gente faz o diagnóstico num tempo, numa janela mais curta, a gente consegue muitas vezes tratar essa infecção sem ter a necessidade da remoção do implante. Só que tem muitos estudos que mostram um desempenho não tão bom dessa estratégia terapêutica, mas existem mais regras para você selecionar teu doente para que você tenha uma taxa de sucesso melhor. Então, a prótese do teu camarada não pode estar exposta, você tem que ter uma boa cobertura de partes moles, você não pode ter fístula. De preferência, se você tiver um germe de tratamento muito difícil, não tiver a opção de um antibiótico com boa penetração em biofilme, é uma estratégia que talvez você não deva utilizar e, nesse caso, pensar em retirar o implante.
Então tiveram alguns trabalhos sobre essa estratégia de retenção do implante. Tá? Então esse aqui é um score para tentar predizer qual é o paciente que vai falhar. Aqui só tinham infecções agudas de prótese, de joelho e quadril, tratados com retenção do implante, né, desbridamento e retenção do implante. E esse score aqui, o click score, que ele está aqui, insuficiência renal crônica, cirrose hepática, cirurgia, prótese cimentada e proteína C reativa. Quando eu vi o camarada apresentando isso a primeira vez, ele coloca aqui uma letra para cada coisa, acabam as letras, ele ainda coloca um outro. Né? Podia ser de repente um clique com 2 Cs, né? 386 pacientes, foi um estudo retrospectivo em 3 hospitais da Holanda, então 148 falências de tratamento, todas infecções agudas, e até que é bacana o resultado que o camarada tem, porque é uma curva quase que linear, quando você chega nos pontos mais altos do score, você tem uma especificidade altíssima, e isso talvez te respalde para fazer DER com mais segurança, e ele parece que tem uma boa relação, mas eu acho que como todo score ele é mais útil, né, nos resultados extremos. Então se ele tem um resultado muito baixo ou se ele tem um resultado muito alto. Eu gosto muito dos estudos que estudam risco, porque cada vez mais são avaliações de risco individualizadas que a gente faz para tentar melhorar o desfecho desse paciente. Esse aqui é um outro trabalho da Holanda, 91 pacientes, todos com desbridamento e retenção após artroplastia de quadril joelho, todas infecções agudas, feito follow-up de 1 ano. Né? 83% sem infecção. O maior risco de falência foi quando a infecção era por enterococo, quando ele tinha um PCR realmente muito, muito aumentada. E esse é um dado muito bacana, quando ele faz um novo desbridamento com retenção. Então, isso de repente eu achei que era uma lição, talvez a lição importante de trazer daqui. Se você pegou um paciente, você tentou fazer estratégia de desbridamento com retenção e acabou não dando certo, poxa, mas aí eu fiz uma outra infecção, fiz o diagnóstico precoce, não posso fazer desbridamento com retenção de novo? O cara já não deu certo uma vez. A princípio a literatura está orientando a gente a não tentar 2 vezes desbridamento com retenção. Tá? Esse foi um apresentado lá, mas tem pelo menos mais 2 trabalhos com resultados bastante semelhantes. Então, se você não conseguiu tratar sem tirar a prótese, tira a prótese na segunda tentativa. Tá? E considerará enterococo um germe de difícil tratamento. Quando a gente pensa em enterococo, muitas vezes a gente está tratando com beta-lactâmico, com vancomicina, e são antibióticos que realmente, como a gente já falou, penetram mal no osso, penetram mal em biofilme. Então é difícil que a gente tenha realmente um germe fácil de tratar com os antibióticos que a gente normalmente tem na mão. Além de que enterococo é um grande produtor de biofilme. Esse aqui é um outro trabalho muito bacana, porque ele fala da infecção de prótese aguda tardia, né? Se deve ou não deve remover o implante. De uma pesquisadora que parece muito bacana, que é a Marjan, da Holanda. Eu fui apresentado a ela pelo Mauro Salles, que participou desse estudo. Se não me engano, são 27 centros que participaram. Foram 445 pacientes, 340 fizeram desbridamento com retenção. Aqui eu coloquei a definição dessa infecção aguda tardia, né? Porque a princípio é uma coisa que parece dar um nó na cabeça. Ela é aguda porque ela tem menos de 3 semanas de sintoma, e ela é tardia porque ela tem mais de 3 meses de cirurgia. Ok? Na literatura já aparece como uma infecção que tem um risco de falha maior. E nesse estudo foram 45% dos pacientes apresentaram falha, contra 25%, vamos dar uma arredondada, nos que removeram o implante. E aqui ele coloca, removeram de forma mais definitiva, troca em um tempo e troca em 2 tempos. Não teve diferença de infecção entre a troca em um tempo e a troca em 2 tempos, as duas tiveram um tempo parecido.
E o risco de falha foi não realizar a troca das partes móveis, que às vezes o ortopedista acaba insistindo um pouco em não trocar, mas hoje a literatura é bem incisiva de que sempre que você vai fazer desbridamento com retenção, você tem que trocar as partes móveis da sua prótese. O grupo que fez retenção acabou tendo mais infecção e ele colocou aqui um outro score que depois também posso mostrar para vocês, maior ou igual a 3, que ele leva em conta aqui as partes móveis. Então, a conclusão: realizar a avaliação individualizada em infecção aguda tardia e evitar em quem tem DER com esse score. Então, tiveram mais alguns trabalhos que mostraram algumas variáveis e algumas situações, além das tradicionalmente já sabidas que eu falei para vocês, que não pode ter fístula, que não pode ser o germe de difícil tratamento. A gente está começando a esmiuçar isso um pouquinho melhor. Quem é o paciente realmente que a gente pode selecionar para ter o melhor desfecho nessa estratégia de você tratar sem retirar o implante. Esse aqui é o mesmo grupo, tá? Apresentando exatamente os mesmos 340 pacientes, só que dessa vez eles não estão comparando os pacientes com troca em um tempo, troca em 2 tempos. Eles só estão olhando os fatores de risco de falha. Então eles olharam aqui que o principal germe, né, dos casos de falha era Staphylococcus aureus. Eles consideraram falha qualquer coisa que não fosse cura. Então, necessidade de tirar o implante, se o camarada tivesse morte relacionada a alguma infecção, tanto persistência como uma infecção nova ou necessidade de ficar com terapia supressiva, tudo foi considerado falha, né? O grande fator protetor, troca dos componentes móveis, e alguns outros fatores de risco. Se a indicação de você colocar a prótese foi fratura, paciente com artrite reumatoide, mais de 80 anos, sexo masculino e com PCR maior ainda do que o anteriormente apresentado, foram os principais fatores de risco, chegando mais ou menos à mesma conclusão de que cada vez mais a avaliação individualizada, além daqueles critérios que a gente já tem mais sedimentados e que já são mais automáticos para a gente decidir se a gente retira ou não retira, obviamente sempre junto com o ortopedista. Alguns outros trabalhos, outros parece que faltam 2, né? Não, ainda tem um tanto. Esse aqui é um trabalho apresentado por um dos alunos do Mauro, que foi o Matheus, fez uma apresentação muito bacana, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Mauro levou, acho que 3 trabalhos para lá. Ele comparou a ação de biovidro contra polimetilmetacrilato em bactérias multiresistentes de infecções osteoarticulares, né? Então, polimetilmetacrilato com antibiótico, foi utilizado vancomicina, gentamicina, e isso foi um teste que foi feito in vitro e testaram em amostras de MRSA de Staphylococcus coagulase negativo resistente, Klebsiella e Pseudomonas. Não teve diferença entre os compostos, todos, depois que foi feita a interação das bactérias com os biomateriais, atingiram um não crescimento, então você teve lá a erradicação, mas os bacilos gram-negativos precisaram de mais tempo para essa erradicação acontecer. Então, apesar de biovidro também ser uma novidade aqui no Rio e São Paulo, como era um trabalho brasileiro, eu achei que era muito legal. Esse aqui era um trabalho que eu achei muito bacana. Um camarada desenvolveu um aplicativo de celular para que o paciente utilizasse no momento da alta. Então, o que acontecia? O paciente recebia as instruções no hospital antes da alta e ele informava algumas informações com relação à saída de secreção da ferida para o aplicativo. Quantidade, aspecto, algumas perguntas, e colocava uma foto da ferida no aplicativo. O aplicativo tinha um algoritmo ali que ele desenvolveu com alguma inteligência, que ele apitava para o doente em algumas situações e falava: cara, entra em contato com o hospital, porque pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu achei muitíssimo interessante
talvez sejam coisas de um custo mais baixo e que podem ajudar muito. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito problema em fazer diagnóstico de infecção de forma precoce, então melhora a detecção das alterações, aumenta a satisfação do paciente e ajuda a precisar a incidência e duração de secreção na ferida operatória para o médico assistente depois, quando ele for avaliar esse paciente, ele vai ter um dado mais rico para tomar a decisão, talvez no caso desses pacientes que não tenham quadros muito floridos de infecção. Eu achei isso muito bacana. Características clínicas e microbiológicas de infecções agudas relacionadas à prótese em pacientes obesos. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu já vi em pacientes obesos de infecção osteoarticular. Eu achei muito bacana. Foram 73 pacientes com um índice de massa corporal maior do que 35, em 356 pacientes avaliados. Os critérios de infecção foi da Sociedade de Infecção Músculo-Esquelética. Comparado com os pacientes não obesos, o número de infecções polimicrobianas maior e isolado mais enterococo e bastonete gram-negativo. Os principais causadores ainda eram os estafilococos e o coagulase negativo, o aureus coagulase negativo, mas esses não tiveram diferença entre o paciente grande obeso ou não. Mas essa microbiota aqui foi diferente e esse número, por exemplo, eu achei um número muito expressivo. Então, uma coisa para a gente realmente levar em consideração e começar a estudar mais esses pacientes. O paciente obeso ele tem uma carga articular muito maior e ele acaba tendo uma necessidade, às vezes, de colocar prótese, principalmente de joelho, maior e mais precoce. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esses pacientes tinham uma média de idade realmente menor do que os outros 356 pacientes. Então, algoritmo de decisão otimizado para o diagnóstico microbiológico de infecção osteoarticular em adulto, utilizando amostras de líquido sinovial. Um estudo francês com 423 amostras. Então, olha que bacana. Além do camarada fazer a coleta de todo aquele material de cultura que geralmente a gente pede, aqueles fragmentos todos, ele fez PCR no líquido sinovial para todos esses germes aqui. Foram 333 pacientes adultos, média de 69 anos de idade, a gente já falou, 423 aspirados, e em 65% dos casos eram pacientes com prótese, então nem todos os pacientes inseridos no grupo eram pacientes com prótese. 31% dos pacientes receberam antibiótico antes da punção articular, que uma pena. Muitas infecções polimicrobianas, muitas bactérias isoladas. Aqui é mais ou menos o que a gente costuma realmente encontrar, estafilococos. Até teve mais estreptococos e enterococos do que a maior parte dos trabalhos. E quando ele fez um estudo aqui que ele realmente semeou em muitos meios, semeou em 5 meios sólidos e tudo mais, e ele achou que a melhor estratégia se você for inserir essa questão do PCR na sua estratégia diagnóstica, seria semear suas culturas em 3 meios sólidos, que era agar-sangue, agar-chocolate e um agar-sangue para anaeróbio. Também inocular esse líquido na garrafa de hemocultura por 10 dias, que é o que a gente faz normalmente. E se as culturas forem negativas, você faria um PCR para estafilococos, e isso te ajudaria a chegar no número que ele chegou para quase 94% de positividade com as culturas e o PCR nesses casos, que eu achei um número completamente sensacional, se a gente levar em conta de que ele não sonicou. Então, eu achei muito bom mesmo. Falar um pouquinho de custo, então, um estudo da Alemanha falando sobre custo de infecções por Staphylococcus aureus comparados com outras infecções não áureos. Tá? Então, aqui muitas coisas a gente já consegue ver que o custo realmente é muito maior, mas mais do que isso, aqui eu não coloquei necessidade de novas revisões maior no Staphylococcus aureus,
quase 4 vezes mais hospitalizações e o tempo de internação é muito maior, são 7, alguma coisa vezes maior. E a mortalidade, 4 vezes maior. Muitos pacientes incluídos, né? Então um trabalho muito bacana. A gente podia fazer alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil. Eu tenho muita curiosidade de saber quanto que um plano de saúde gasta para tratar um paciente com infecção de prótese aqui no Brasil. Tenho muita vontade de fazer isso. Uso imediato de rifampicina no pós-operatório para pacientes com infecção aguda que vão fazer desbridamento com retenção. Então, a rifampicina é uma droga com uma penetração excelente em biofilme, tá? E, em geral, a gente usa para tratar estafilococos. Só que ela tem, assim, bactéria ganha resistência à rifampicina muito fácil, o estafilococos ganha resistência muito fácil. Então, é como se no HIV a gente fala dos antirretrovirais tivesse uma baixa barreira genética. Né? E tem o problema do inóculo bacteriano. Então, quando a gente está começando o antibiótico, existe uma preocupação de que naquele momento você tem muita bactéria circulando e tem as bactérias quietinhas do biofilme, você faria o antibiótico até você ter o resultado das culturas ou por alguns dias e começaria a rifampicina alguns dias depois, quando esse inóculo já fosse um inóculo reduzido, você diminuiria a chance da bactéria criar resistência à rifampicina. Então, isso foi o que o estudo tentou mostrar ou desmostrar, como acabou desmostrando. Ele queria ver se o uso precoce de rifampicina teria essa resistência. A vantagem seria de que quando você está colocando, quando você está evitando o uso de rifampicina no início, você talvez não esteja deixando de ter a vantagem de não ter um biofilme novo naquele material. Então, talvez fosse uma coisa interessante você usar rifampicina no início. Né? Então, ele pegou aqui 44 pacientes, todos com infecções por estafilococos, onde foi usada a dose de rifampicina de 600 mg dia, bastante tempo de estudo. E ele pegou os pacientes que depois falharam. E nesses pacientes, com o mesmo germe isolado, mesmo após longo uso de antibiótico e falha de tratamento, não teve em nenhum caso resistência à rifampicina. E apesar de terem sido poucos pacientes, né, você tem um N muito pequeno, mas isso já te dá pelo menos abre uma porta para você estudar, e apesar de não bater o martelo, ele recomenda, assim, recomenda não, mas ele te dá um forte indício de que talvez essa resistência não seja, que a gente teme, não seja tão importante assim na prática. Isso é uma coisa muito bacana, a gente tem que estudar isso aqui mais. Então, de novo, estáfilo, infecções agudas periprotéticas, tratadas com desbridamento e retenção, e impacto da rifampicina, né? Um estudo retrospectivo da França. Feito em 4 hospitais, 79 pacientes com infecção aguda por estáfilo, desbridamento com retenção, tempo de antibiótico médico de 3 meses, aqui a quantidade de áureos coagulase negativo que foi encontrado no estudo. Apenas 59 pacientes receberam rifampicina, receberam por mais ou menos 2 meses, tiveram 21 falências de tratamento, que foram mais ou menos 25% dos casos, 12 delas com o mesmo germe e 9 superinfecções com outros germes. Tá? Melhor prognóstico foi o risco cirúrgico no início, uso de rifampicina e quem usou rifampicina por mais de 2 semanas. Então isso aqui também serve para sedimentar e comprovar um conhecimento que a gente já tem, que é muito importante você usar rifampicina quando você puder para tratar infecções associadas a biofilme em estafilococos. Tá? Então essa aqui fica uma mensagem que a gente já conhecia, mas é bacana para a gente reforçar e também para quem não conhecia. Esse foi um outro estudo com uma extensa colaboração internacional. Eu coloquei aqui os autores principais, que é um espanhol, um inglês e um holandês. Um trabalho de revisão para ver ação profilática local em fraturas abertas. Então o camarada mesmo selecionou muitos estudos, mas já acabou usando só 8. E a gente está muito acostumado a fazer até tratamento preemptivo naquelas fraturas mais grosseiramente contaminadas.
E o ortopedista e alguns infectologistas às vezes recomendam até que você faça antibiótico local, mas a evidência é muito ruim. Então o camarada achou aqui 6 artigos de polimetilmetacrilato com antibiótico e dois em que o camarada colocava antibiótico lá sem carreador nenhum. Ele simplesmente jogava antibiótico lá de forma local. Tá? Ele teve bem menos infecção no grupo do antibiótico local. Tá? Então a gente consegue ver aqui que ele teve quase 5% de infecção no grupo do antibiótico e 16% de infecção no grupo controle, juntando esses estudos todos. Ele coloca, né, que tem que interpretar com cuidado, porque realmente são poucos estudos, qualidade discutível de alguns deles, muito heterogêneos, e você pode entrar em algum viés. Mas também é uma informação importante, porque principalmente nessas fraturas de contaminação grosseira, a taxa de infecção pode chegar até 50%. Tá? Então, nas fraturas tipo 3, né, 3A, 3B, você pode ter muita infecção. Então, talvez isso aqui seja uma coisa que mereça um estudo maior. Esse aqui é um trabalho lá da Santa Casa de Misericórdia do Mauro. Então, infecções por gram-negativos, o impacto de Acinetobacter baumannii multiresistente no Brasil. Então, só cirurgias limpas que evoluíram com infecção por gram-negativos em 2 anos. Foram muitas cirurgias, né? 6.150 cirurgias. Resultados, Staphylococcus aureus foi o mais comum, mas muitos gram-negativos, tá? 64,95% dos casos. Por que tem mais, o outro foi mais comum? Muita infecção polimicrobiana, mais comum, gram-negativo, e você pode ter o crescimento dos dois. Geralmente esse dado de microbiologia de infecção osteoarticular, por ter muita infecção polimicrobiana, passa de 100%. Aqui ele coloca os gram-negativos, os mais comuns, Klebsiella, Acineto, Enterobacter e Pseudomonas. Aqui está o perfil de sensibilidade, que é um perfil, digamos assim, amigável, e um perfil nada amigável de Acinetobacter baumannii. Né? Então, só 12% sensível a carbapenêmico, poucos sensíveis a ciprofloxacina, pseudoxobactam, muito sensíveis a poli B, mas que é um antibiótico muito difícil de você usar pelo tempo prolongado que a gente tem que tratar essas infecções osteoarticulares. Né? E olhando só para esses pacientes com infecção por acineto, mortalidade alta, foram 4 mortes, apesar de ter um N pequeno. Falando das comorbidades, quanto você perdeu a infecção, o que aconteceu com cada um desses pacientes. Então depois a gente pode olhar isso com calma, ou vocês podem olhar isso com calma quando eu passar para vocês a apresentação. Aqui tem 2 trabalhos muito bacanas. Os 2 têm o Martin McNally, que é um cirurgião ortopedista de Oxford, ele é o atual presidente da sociedade, falando da importância de se padronizar um protocolo de coleta de cultura. E ele discorre nos casos como foi importante para os hospitais terem padronizado isso. Esses já tem, se não me engano, já tem um publicado, tem foto do kit, ele dá muito detalhe no artigo completo depois se vocês quiserem. Eu não sei se eu falei para vocês, isso aqui é bacana. No ano passado, o próprio ABGIS, né, um conselho de pesquisadores, fez a primeira definição de infecção no trauma. Eu falei que a gente tinha muita definição de infecção em prótese de muitas organizações diferentes. Em trauma, no ano passado, foi publicada a primeira definição de infecção, que é uma coisa curiosa, né? Quanto que aparece de trabalho onde a gente nem tem um consenso do que era considerada infecção e agora a gente tem. Incidência e fator de risco de infecção em haste intramedular, esse é um trabalho da USP, com 221 pacientes. Encontrou como fator de risco fixador externo prévio e uso de flaps, então aqui a gente está falando também de casos que tinham uma lesão de partes moles muito grande. Staphylococcus aureus, o Acinetobacter baumannii não estavam mais relacionados com infecção no caso de pacientes colonizados. Aqui um artigo muito bacana, também do Andrei Trampus, da Alemanha, mostrando que é possível ter um ótimo desfecho com infecções por enterococos. Então, é uma infecção mais difícil de tratar. A gente viu os números anteriores do outro estudo de como é que a gente não tinha um desfecho favorável, e aqui ele mostrou alguns casos com um desfecho
bastante favorável desde que você tivesse antibiótico adequado, que ele considerou atividade, que tivesse biodisponibilidade oral e penetração óssea legais. Ele fala lá dos antibióticos no artigo que ele usou. Outro estudo brasileiro sobre infecção por gram-negativo multiresistente. Brasileiro não, ele é multicêntrico com participação brasileira da Santa Casa. Nesses casos, você fazer desbridamento com retenção teve uma taxa de sucesso bastante inferior à retirada do implante, né? Sucesso terapêutico, provavelmente por falta das boas opções terapêuticas que a gente teria com bactérias sensíveis. E aqui tem a descrição dos casos e das bactérias isoladas. Agora eu estou bem no finalzinho, se não me engano só faltam 2. Então, infecção de sítio cirúrgico na retirada do implante. Então, efeito de antibiótico profilático. Foi um estudo chamado Wi-Fi. Então, estudos de remoção de implantes que não estavam infectados apareceram com 12% de infecções e eram cirurgias limpas, né? Aqui são mais pacientes com osteossíntese. Avaliar profilaxia em dose única de cefazolina, os pacientes, e você não teve diferença nenhuma no grupo que fez dose única de cefazolina como profilático. Tá? Então, ela não diminui o risco de infecção 30 dias, mesmo com alguns trabalhos tendo mostrado que você tinha mais infecção do que o esperado nesse tipo de cirurgia. Esses foram os trabalhos que eu achei dignos de nota, mas que eu não trouxe. Então, essa aqui é uma classificação para osteomielite em ossos longos, feita pelo pessoal de Oxford, que foi publicada no ano passado, que está começando a aparecer mais estudos sobre ela, pelo pessoal de Oxford, curiosamente. Aqui falando sobre novas técnicas para fazer diagnóstico de Cultibacterium. Como é uma bactéria que é de difícil crescimento, geralmente você tem que culturar por mais tempo, ele sugere ou que você considere uma única cultura como um critério de positividade, ou que você aumente o número de amostras escolhidas, aumente o número de amostras para você poder fazer esse diagnóstico com mais conforto, não ficar nessa dúvida da cultura única. Esse era um bacteriófago, mas a única coisa bacana desse aqui era que é um bacteriófago que tem para ação tópica, acho que é da República Tcheca. Impacto na duração da profilaxia antimicrobiana, porque no trauma alguns pacientes têm clearance renal aumentado, então queria estudar profilaxia antimicrobiana nesse tipo de paciente, mas não foi possível chegar a conclusão nenhuma, mas eu achei muito interessante o título. Esse aqui é um artigo mais cirúrgico, falando sobre infecções e tratamento de fraturas assim, com grande perda óssea, né? Então essa aqui são fraturas daquelas grandes, ou de politrauma, acidente na Avenida Brasil, secundária à arma de fogo, são grandes lesões muito complexas. E aqui o desfecho, não só da infecção, mas o desfecho funcional também de pacientes com infecção no trauma. Tá? Foi uma coisa engraçada, né? Tem um grupo chamado Ninja, eu achei isso muito engraçado, queria trazer para vocês, que estuda infecção osteoarticular. Essa aqui é a foto de alguns dos brasileiros que estavam lá. Rodrigo Paz Leme é de Volta Redonda, no Hospital do Unimed de Volta Redonda. Os 2 alunos do Mauro que apresentaram o trabalho, e o Mauro. A Adriana da Unifesp também estava lá, que também trabalha com infecção osteoarticular na Unifesp. Eu queria aproveitar e convidar vocês, talvez para levar algum trabalho, do ano que vem, que vai ser na Bélgica. Tá? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que eu fiz assim levemente acima do tempo. Obrigado.